quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para seu estudo pessoal uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparados no fogo, pois essa é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho serão dados aos sacerdotes a espádua, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé, teu Deus, como também todos os seus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerá, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te conceder, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele lhe ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou, eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em o nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância: não o temais, não o temas. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs cuja terra te dá, e as conquistares, e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da
terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Senhor, que o Eterno, o teu Deus, te dar como herança. Isso para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se o homem sem querer ou por acidente matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá executá-lo. Porque, por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge seu amigo e o fere de morte. Nesse caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando Yahvé teu Deus fizer que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos estes decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio, as 3 primeiras, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e portanto não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador da vítima para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Desse modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho que os teus antepassados estabeleceram na herança que vais receber na terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias, os juízes investigarão minuciosamente o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade esses casos. Alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel, estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos, não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos terrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa,
para que não morra na peleja, e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha, e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outros case com a sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará em tua mão e passará todos os seus homens ao fio da espada. Passarás todos os seus homens a fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos que Yahvé teu Deus te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distante de ti, as cidades que não pertencem a essas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e estarias pecando contra Yahvé, vosso Deus. Quando tiveres de sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado, alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem, para que a trates como um sitiado? Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos, que se comam, então poderás cortar e talhar para fazer instrumentos que ajudem um cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós.